Galera, para quem duvido que alguém aqui não sabe, mas estamos falando com o mestre Silvio Mancusi, o bem, um dos grandes big riders aqui do Brasil e palmeirense de carteirinha. Valeu por aceitar o convite aí, Silvio. Valeu bem por estar junto aí. Eu passei o amor pro bem, mas triplicou, acho que o cabo de transmissão triplicou a potência. Hoje o bem, no Mundial, ele chorava de soluçar. Minha filha foi assim também. Eu tenho um pequeno aqui de 2 que ainda está aprendendo, né? E tem uma de 15 também. Ela estava numa festa de formatura no jogo contra o Chelsea, estragou a festa dela. Não Mas tem sabe dó que é. aquele frango, né? Tá louco. Cara, você sabe que até hoje eu não entendo como é que não teve uma reaçãozinha ali de levantar um braço, uma perna. Não teve uma reação, né? De susto assim para tentar tirar a bola. Ele só olhou a bola passar. É assim, eu acho que ele já deu muitas alegrias. Vai ser um ídolo para sempre, mas chega uma fase, tipo, a gente chega na. Toda vez que a gente vai para os pênaltis, a gente não tem esperança que vai pegar o gol, né? Eu sou mais velho que você, talvez. Eu vi o Marcos jogando. Ah, A gente tinha esperança que ele ia pegar um pênalti, sabe? então, eu não sei se é tão mais velho assim, que eu sou de 79, então eu passei Ah, pelo. então você viu. Então, ter um goleiro que você tem esperança que a gente vai para os pênaltis e o cara vai pegar é essencial para o nível de um time do Palmeiras, né? Então, Marcos era assim, o Praz era assim, né? Prazo era assim. É o que eu vi hoje o pessoal falando. Parece que o Everton deu uma acomodada, porque ele não tem sombra, né? A gente tem o Lomba lá no gol, mas o Lomba não faz muita sombra para ele, né? Então, Não, ele é um cara do bem total, de Deus, tudo, é, mas sei lá, quando a gente vai para um Mundial como a gente foi, a gente não tem que olhar realmente para o aspecto técnico e ver quem é que. Mas assim, enfim, já foi passado. já, A já hora. era. Mas sabe que eu ia começar perguntando para você como é que foi essa passar o amor pelo Palmeiras para os filhos, porque aqui em casa eu lembro quando minha filha é fanática hoje, né? Mas quando ela nasceu em 2009, e aí eu lembro que quando eu tava colocando na cabeça dela o Palmeiras, eu lembro até hoje um jogo do Palmeiras e Mirassol, que o Palmeiras apanhou de 6 do Mirassol. E eu com ela no colo aqui, cada gol do Mirassol, e eu gritava gol do Palmeiras, e ela com o bonequinho do Marcos na mão, beijando e tal. Teve que dar uma ludibriada aqui para poder convencer ela na época. Ó, eu vou deixar essa daí, acho melhor até o próprio Ben responder, né? Como é que foi, Ben? Como é que você virou palmeirense, né? É que eu nunca. No começo, meu pai nunca me ensinou como ser palmeirense direito, né? Que eu lembro Uhum. que eu já tinha umas camisas que eu não entendia muito, mas eu só usava as camisas direto pra escola. Daí eu fui vendo. Eu fui num jogo com meu pai, daí eu fui gostando mais e mais do Palmeiras, e agora eu sou palmeirense. E você lembra que jogo foi? Qual jogo? Você O foi o primeiro primeiro. jogo que você foi? Eu não lembro o meu primeiro, que era bem muito pequeno, mas o meu Ah, segundo foi na Copa do Brasil por 2020, 2021 na Copa do Brasil, que o Palmeiras perdeu nos pênaltis. São Paulo. ah, O Abel aham. Veiga perdeu. Putz, foi uma prova de fogo já, né? E daí, eu fui na Bahia, fiz um jogo do Bahia com meus Uhum. amigos. Mas Aí não rolou, né? Não, é que agora eu tenho mais um, né? Tem o Zion, né? Uhum. Ele tem 3 anos. Daí a gente estava falando, ele não tem chance de torcer para outro time, né? Tipo, imagina, vai crescer no meio do irmão. A verdade é que o Ben é fanático por futebol, ele ama muito. Uhum. Ele É, joga, ele ama, ele vai num clube de futebol lá no Havaí e tal. Então, é. o futebol é a paixão dele. Então, apesar de ele ter a camisa de todos os times internacionais, ele pôde sentir nesse Mundial porque ele mora fora, daí todos os amigos dele usam camisas do Chelsea, do PSG, ele também, né? Aquela coisa. Mas esse ano, eu acho que
os times brasileiros puderam mostrar que estão no mesmo nível ou até melhor. E agora ele pode, se quiser usar a camiseta de outro time, pode até usar. Nunca do Corinthians, mas se quiser usar Não, do Fluminense, até que vai, né? Não, essa não dá. Eu também, eu tenho aqui minha coleção, desde moleque eu faço minha coleção de camisa aqui, mas tem algumas que são proibidas, né? Entre elas a do Corinthians, né? Não A do dá. Corinthians, eu até vou te ser sincero, se o Palmeiras não está na competição, não é confronto direto, se o Santos ganha, que eu tenho primos santistas, eu tenho Uhum. familiares tricolores, tudo bem, mas o Corinthians não dá, velho. Não dá. Não Não dá. dá, liga com o Lula, com o estádio, é tudo ruim, não tem Então. nada de bom ali. E na minha casa sempre foi assim, a família do meu pai palmeirense e a família da minha mãe corintiana. Ainda bem que eu fui pelo caminho certo, né? A mãe dele é São Paulina, mas eu Ah, sinto que pela felicidade dele, ela fica até feliz quando o Palmeiras ganha já. não tem jeito, né? E o Pelo seu, pai, o ela não seu... mudou. Quando ela era só minha namorada e não Nada. tinham eles, ela ainda tirava onda da minha cara, ou não, ou eu tirava da dela. Mas agora amoleceu. Agora com a criança, com a molecada, não tem jeito, né? O filho fala mais alto. Né? E o seu primeiro jogo, Silvio? Quando foi? Você lembra? Qual Então, foi? eu, Quando eu foi? tenho que agradecer ter me tornado palmeirense para o meu irmão Zé Roberto, que eu Uhum. lembro que eu morava em São Paulo e a gente já morou na Barão de Limeira, depois a gente morou em Genópolis, ali em cima do Pacaembu, mas eu lembro as primeiras vezes, ele tinha uma CB 400, aquelas antigas, e eu ia grudado atrás dele com a idade do bem, assim, até mais novo, devia ter 9 anos, 8. E ele me levava em todos os jogos, ele é palmeirense fanático, e se eu sou palmeirense, eu agradeço primeiro. Meu pai era também, mas meu pai tinha problema de saúde, não podia ir em estádio, então quem Uhum. fez o trânsito foi meu irmão mesmo. Ah. Eu fui, meu foi meu pai. Meu pai foi de torcida organizada, e quando ele era mais novo, e putz, eu lembro até o meu primeiro jogo foi em 85, Palmeiras e Ferroviária, lá no Palestra. Show. Faz tempo. E aí, bem, quem são seus ídolos hoje no Palmeiras? Quem são os nomes que você mais gosta aí? É, primeiro, né, Rafael Veiga. Aham. Tem alguns, né, mas O Veiga é o cara. Ele sabe que não Veiga, está passando por uma boa fase, mas ele É, entende que o Veiga é palmeirense, tudo que ele fez, né? já fez muito, né? O cara já carregou nosso nome muito aí, né? também gosto do Hendrick, porque ele fez muito, foi muito É, decisivo, ficou muito pouco tempo para virar ídolo. e é, e é ruim com perder essa molecada muito rápido, né? Hendrick, Estevão, uns caras que tinham tudo para brilhar aqui, a gente perder eles rapidinho, assim, tão novo O para Gabriel Jesus, Europa. Então, eu estava meio puto com o Richard Rios, de tipo, ele não dá uma de Marcos, né? Uhum. E não importa a grana que ofereça, o Marcos ficou, mas eu estava pensando que são fases diferentes, porque o Rios me falou uma coisa, ele falou, olha, eu não estou indo não só, é um sonho, mas por causa da minha família também. Então, hoje em dia, com as dificuldades que o país passa, por mais que eles ganhem a grana que eles ganhem, talvez seja um sonho da família deles de poder morar fora um dia, né? É, Então, às vezes, na época do Marcos era diferente, né? Ele postou ali, falou, pô, sou grato, não sei o que lá, deu para sentir que era verídico, né? é, O cara é. realmente ama o Palmeiras e saiu porque, meu, acho que dá continuidade. Eu acho que o Hendrick e o Estevão também, os caras são. O Gabriel Jesus, É, são palmeirenses de verdade. É que, infelizmente, a gente passa uma fase, né? Que não só não tem dinheiro nos clubes no Brasil como tem lá fora, mas eu acho que o que pesa também é a experiência desses caras morarem fora com a família. às vezes toma uns pontapé, umas rasteiras, que nem o Scarpa, né? Que foi É, para lá e não se adaptou e teve que voltar, né? eu acho que eles têm essa. Eles podem ficar tranquilos, que eu acho que nenhum desses daí, com certeza, se eles voltarem, eles vão voltar com carteira branca, né? Eles É, podem voltar, né? Tem uns que saem queimados, né? Esses daí é, não. é. É isso.
E aí, quando você tá. Você falou que o Ben lá no Havaí ele acompanha bem os jogos, e você, quando tá viajando aí pela Califórnia, Portugal, pelo mundo aí, você acompanha ou fica só com o Ben ali na mensagem, sabendo do jogo? Não, a gente, vamos falar, né? Mas a gente tem uns links aí, né, bem na internet. A gente consegue acessar todos os jogos, a gente vê Aham. onde tá, a gente vê os jogos. Não importa em que circunstância. Quando é jogo importante, principalmente, a gente não perde. Aham. Boa. A gente é E eu. fanático, É, fala aí. não consegue. Às vezes eu pego ele pela diferença de horário, são 7 horas, às vezes ele sai. Bom, resumindo, ele me pede para tirar ele no colégio um pouco mais cedo para ver o jogo. Para poder. A mãe não gosta muito, mas eu vou lá e falo para a diretora que vai no médico, no dentista, né, bem? Daí eu pego ele. Bem, já tá transformando os havaianos em palmeirense também, não? Não, eu utilizo. Nenhum deles são brasileiros, né? Todos eles são americanos, né? Uhum. Mas eles nem jogam futebol direito, mas tem alguns, né, que jogam futebol, que torcem para alguns times aí, os pais torcem para os times aí, mas. Uhum. Tem imigrantes, tem bastante imigrante lá, mas cada um vem de uma parte. Tem um que vem do Chile, outro que vem da Uhum. Argentina, outro que vem da Espanha. Daí cada um traz o time de coração do país, né? Né? E aí no Havaí também é muito imigrante, assim, porque eu vi ali pela Califórnia, até pela Flórida também você passa nos campos de futebol, a grande maioria, assim, é tudo imigrante, né? Tirando quando você vê o feminino, né, que aí tem mais americana e tal, mas quando você vê que é cara jogando, você vai ver, a maioria é imigrante. Olha, eu vou dizer que o futebol nos Estados Unidos cresceu muito e hoje em dia, você vê, né, o time do Messi e tal, tem muito americano dedicado a futebol e eu diria que é metade metade. Uhum. É. Eu acompanhei eu comecei a viajar com 15 anos e tal. Eu acho que esse número cresceu muito, né? Eu acho que o futebol nos Estados Unidos cresceu muito. Eu acho que antes não tinha nenhum espaço e começou a ganhar bastante, É. tanto em escola, quanto em clubes, quanto na mídia. E eu vejo que tem bastante futevôlei por aí também, né? Eu vejo, Tem virou meio que moda, né? Tem bastante aula, rede de futevôlei por aí, né? E outra coisa, o brasileiro é reconhecido total, eles têm total consciência do peso da amarelinha. É, né? É, A gente que esqueceu um pouco, né? mas eu acho que tem uma esperança. Eu acho que esse Mundial mostrou que realmente, na minha opinião, foram os jogadores errados representando a amarelinha, com o técnico errado, tá tudo errado. Porque você viu que, meu, porra, tem técnico, né, meu? Pode ser o Abel, o Gaúcho, enfim, os caras, o Felipe Luiz, são 3 treinadores top que eu acho que representariam muito bem o Brasil. E eu acho também que tem muitos jogadores que não estavam na seleção. Você vê o garoto que foi artilheiro e que marcou os gols do Chelsea. Porra, aquele Aham. moleque tem que ser o camisa 9, mano. É. Ele joga É. mais que o Vini Júnior, na minha opinião. Aham. Entendeu? Menos metido e tudo mais. Então, eu acho que é uma questão de realmente limpar a casa. Na minha Também opinião. acho. Também acho. Eu também acho que. Um monte de gente condena, mas eu queria ver o Gaúcho, o Renato Gaúcho, como técnico da seleção. Um cara boleiro, um cara que sabe dos jogadores do Brasil, conhece o Brasil, sabe o peso. Eu queria ver Até uma acho que o chance dele lá. Ancelotti é bom técnico. Eu só fico com medo de ele ficar preso realmente a medalhão. Mas eu É. acho que ele deve ter visto essa Copa. Eu acho que ele vai puxar para dentro alguns nomes que não estavam e que vão brilhar. Eu tenho esperança. Tomara. Também estou nessa torcida aí. Silvião, o que te deixa mais nervoso? Se preparar para entrar em Pipeline, Jaws, Mavericks, Nazaré ou o Palmeiras numa decisão?
Eu acho que o Palmeiras, viu? Eu acho que já foi há tanto tempo fazendo isso que eu deixo nas mãos de Deus, eu rezo e eu confio nele. E é meu habitat. Agora o futebol não é meu habitat, né? É, né? Eu fico nervoso, mais nervoso pelos outros jogando. No E ver, futebol a gente tá só na torcida ali, não dá para fazer e ver muita o coisa, filho né? também nervoso também ajuda. E você, bem, fica nervoso quando o Palmeiras tá, tá na final, decisão aí, ou ainda leva de boa? É que depende de quem que é contra, né? Que é, se é É. igual o Paulistão, na final do Paulistão, eu tenho fé, porque o Palmeiras é um dos melhores times do Paulista atualmente, mas se é igual Uhum. Libertadores, o Campeonato Grande, que tem os times melhores, eu tenho um pouquinho mais, tô preocupando um pouquinho mais, mas eu ainda É, tenho né? fé. E aí, o que você tá Fica mais esperando nervoso. que você tá esperando do jogo contra o Universitário lá do Peru, agora pela Libertadores? Foi, Meu Deus, na eu teoria nunca seria o ouvi time mais time, fraco, mas né? Não entendi, fala de novo. nunca ouvi falar desse time direito, vai ser uma É, massa. tomara, né? Tomara. Na teoria Vamos é o mais comer fraco. ceviche e tomar a cervejinha do Cusquenha. Boa. Silvio, como que você vê esse trabalho aí do Abel, né? Tipo, ele trabalha muito o equilíbrio, né? A mente, a cabeça dos jogadores, e a gente sabe que no surf é muito disso, né? É o preparo físico, o treino, mas a cabeça também manda muito no surf ali, né? E aí, quando você fala do Abel trabalhando isso no futebol, que é um esporte em conjunto, né? É um esporte em equipe. Como que você vê esse trabalho do Abel, esse trabalho mental, e você acha que isso está fazendo a diferença desde que ele assumiu? Cara, eu acho que o Palmeiras não foi campeão mundial por um mero detalhe de um frango. Vou ser sincero, o Palmeiras estava jogando muito. Se você comparar, se você ver friamente, não é que eu sou palmeirense, mas no jogo estava rolando a bola ali, eu estava com fé que o Palmeiras ia se dar bem. Eu estava vendo o jogo, eu tava, aquele gol foi tipo meu, um balde de água fria. Então, assim, o Abel, cara, em nenhum esporte do mundo que eu ouvi falar, o que eu presenciei na minha vida, você consegue se manter 100% no topo o tempo inteiro. Vai ter umas horas, ainda mais no futebol, que entra jogador, sai jogador, ferra, seja por vender ou seja porque machucou. Então, eu acho que ele só tem, esse cara é ídolo português, entendeu? E porque ele consegue manter, não adianta. E futebol sempre vai ter aqueles corneteiros, pô, perdeu, não sei o que lá. É difícil se manter assim, ganhar. Não ia ter graça se o cara ganha tudo, tudo. E o É. Palmeiras, porra, tá num nível que nunca teve. Eu vivenciei a Parmalat, foi alucinante, foi. Mas eu acho que ele já superou até aquilo, Sim. a números e tudo mais. Não tem esporte que você consiga. Eu não conheço nenhum atleta, cara, nem o Kelly Slater, que foi 13 vezes campeão mundial, ou 11, sei lá, nem sei mais. Até ele eu vi ele perder. Várias É. vezes, não uma, no auge. Então, isso que é o esporte só ele. Imagina se você combinar com mais um monte de jogador. É difícil pra caralho, é difícil, né? E o cara Porra. fez ali, né? E é aquele negócio, né? O ponto, acho que o ponto forte não é perder, né? O ponto-chave não é perder, mas como que você vai reagir à derrota, né? Que é a É, chave para você se manter. Uma hora você vai perder, mas como que você reage à derrota para se manter ali e não deixar a derrota te jogar para baixo, né? é foda. Eu fiquei com medo umas horas aí que eu vejo que a torcida, quando perde, não tem uma visão que nem eu tenho de entender que, porra, não dá. É que, cara, eu acho que eu tenho uma visão diferente porque eu sou atleta, né? Então, eu sei a real, cara. Por mais que eu já convivi, conheço, sei os melhores atletas do mundo. Pode ser na luta, pode ser no que for, cara. É difícil se manter assim tanto tempo no topo, ele está se mantendo. Então, eu sou fã dele, cara. Entendeu? Tem que entender, às vezes, que não dá, meu. Agora, na hora H, que foi aquele jogo contra o Celta no Mundial, tudo, o time tava muito bem preparado, jogando pra caralho, e entrou aquela porra daquela bola que foi um frango do caralho. E, então, assim, é foda. Não era pra ser, Deus não quis. É. E é assim, acho que é importante, puta, foi um balde de água fria, né? A gente
tinha a esperança, acho que até o time tinha a esperança de estar lá, né? Aí, balde de água fria, a gente chega para cá, volta pro brasileiro, e aí tava meio cabreiro. Putz, será que isso vai abalar pro brasileiro? E a gente vê que o cara conseguiu recuperar, né? Teve o empate com o Mirassol, mas depois já ganhamos do Atlético, já conseguimos 2 vitórias seguidas. Então, Fluminense fora de casa. Então, o mental que ele consegue manter esse time sempre em alto nível é incrível, né? Pô, empatou com o Mirassol, daí não sei o que lá, eu já queria a cabeça do cara. Nossa. Sabe o que é? Sabe o que é o problema? É que Ah. eu fiquei muito triste do jogo do Mirassol, que eu achei que o Palmeiras ia golear. E eu tava no jogo contra o Mirassol, eu fui lá no Allianz. Ah, você tava lá? Fui lá. Eu tava com tanta esperança no primeiro gol, comemorei tanto, mas aí você vê, marcaram outra aí vez. eu humildemente falando, eu não conhecia tão bem o time do Mirassol, né? Fiquei tão puto. Mas se você vê o retrospecto desses caras agora, meu irmão, até que empatar com o Mirassol não foi tão ruim. Pô, os caras meteram 3 no Santos com o Neymar em campo, né, meu? Eles estão ganhando, você vê, os caras acho que ganharam 4 e perderam uma, ou empataram, sei lá, os caras estão bem. Então, assim. Tá mais organizado que o Corinthians. Mas daí, você vê, Paulinho foi para cirurgia, o Estevão saiu fora, então o Abel teve que pedalar, né? E daí, tipo, foi o primeiro jogo, então, cara, não adianta, irmão. Futebol, eu acho que você tem. É por isso que é legal, que tem essa energia de superação e perder, ganhar, mas eu tenho consciência que não dá para ganhar todas. E o que estão achando do Sousa, do novo que veio da Inglaterra? Eu tô gostando que eu vi ele jogando no primeiro jogo do Mirassol, fez uns dribles, fez aquela maior assistência boa pro Maurício no jogo contra o Fluminense. A bola que ele meteu ali no jogo contra o. Eu não sei se foi contra o Atlético ou contra o Mirassol, que ele entrou e meteu aquela bola para que saiu o gol do. Que o Vitor Roque brigou e depois. Ele tem estrela, esse cara, eu acho. E ele tava por mais que ele não tava jogando, não era titular absoluto lá, mas ele tava num futebol ali onde hoje estão os melhores jogadores do mundo. Então, pelo menos uma visão, uma experiência ali do que é jogar um futebol de alto nível, o cara tem, né? Ele não veio do Paraguai direto para cá, né? Eu acho que também tem muita coisa que tem cara que não se acostuma com o futebol europeu, enfim, mas que se encaixa melhor no futebol sul-americano, sabia? Eu acho que muitas vezes tem jogador que vai e não dá certo lá, que dá certo aqui e vice-versa. E tem jogador que aqui não é tudo isso, chega lá e deslancha. É meu estilo também, eu acho. Boa. E aí, no surf, assim, quais são os seus próximos projetos aí no surf? Onde a gente vai te ver na água aí? Cara, eu falo para vir pro bem. A gente mora no Havaí e eu ia todo ano, desde que eu tinha 17 anos. Eu nunca perdi uma temporada, apesar de ter feito faculdade e tal, eu passava dinheiro direto para poder passar a temporada havaiana. E eu sempre fui lá e pensava assim, um dia eu quero morar aqui, um dia eu fui perpetuando isso até conseguir morar lá, né? Ele nasceu lá, daí eu falei, agora vai ter que ser. Daí eu apliquei para os papéis e tal, enfim. Mas eu amo muito lá, cara. Eu acho que são as melhores ondas do mundo e eu estou muito feliz de poder morar lá e estar sempre conectado com isso, porque apesar de já ter dado a volta ao mundo, graças a Deus, tem lugares, você vai para vários lugares, os caras falam assim, parece o Havaí, parece essa onda, parece aquela, tudo parece, mas, meu, o Havaí é só um, sabe? Eu vou falar, desde moleque eu tinha o sonho de conhecer lá, né? E eu fui para lá em 2016, né? Nem lembro o ano direito, acho que foi 2016 que eu fui. Minha filha estava com 6 anos na época. E assim, foi a realização de um sonho, mas quando a gente chegou lá, eu falei, a gente vai viajar, você já foi para Europa, já fui para outros lugares dos Estados Unidos e tal, mas quando eu cheguei lá, eu falei, é o único lugar que eu fui fora do Brasil assim que a gente desembarcou e eu me senti em casa.
Me senti Legal. bem no lugar. Falei, puta, esse lugar aqui graças a Deus consegui realizar o sonho de conhecer. Quem sabe mais para Pô, frente aí até ir para lá, que mas legal. Eu entendo o que você está falando, é por aí mesmo. A vibração lá é legal, o clima, é o que você falou, as ondas, então, claro que foram as ondas que me levaram para lá. uhum. Mas daí foi, as outras coisas foram somando também, né? E ainda tive a chance tinha um amigo que ele era casado com uma havaiana, então a gente teve a chance de conhecer o povo local, os costumes dele, dar dica de ir para alguns lugares que é diferente da turistada, tal. Então a gente teve Eu acho que um o período legal lá. havaiano é muito parecido com o brasileiro. Eles são bem sangue quente, é, gostam, eles gostam de surf, jiu-jitsu, até de futebol mesmo. E eu acho que eles têm muito a ver com o sangue do latino. O polinésio tem mais a ver com o sangue do latino do que com o sangue do próprio americano. Né? É isso. Você vê a diferença, né? Eu vi essa diferença estando lá, né? Galera, os havaianos são bem diferente dos americanos, né? O comportamento, o jeito de se relacionar é muito diferente. Eles têm o sangue polinésio tem mais a ver com o sangue latino, com certeza. Família, amizade, se é amigo é amigo, se não é amigo não é amigo, os caras tem muito isso. Aham. E tem algum projeto aí de estar com show, com algum programa na TV de novo, algum streaming, alguma coisa que a gente vai ver a família aí viajando de novo? Então, eu tenho amigos que trabalham com publicidade que estão me Aham. ajudando nisso, mas no momento ainda não tenho nada Nada. acertado. Boa, mas. E as marcas que estão com você hoje? É, Mormai, Starpoint, já estou nessas empresas há décadas, tipo 20 Né? anos e Ford. pouco. É, Ford. Não, Não tem mais? não. Por que não? Novidade pro bem essa. É, Boa. e é isso. Meu, eu até ia comentar, falei, como é que a gente. Eu lembro de moleque, assim, quando a gente surfava. Minha família é de Santos, a gente sempre. Aham, Hoje eu moro no interior de São Paulo, né? legal. Mas sempre passei a infância lá. E a gente era moleque, a gente olhava aquelas grandes marcas de surf lá, Billabong, Quicksilver, e, né? Puta, era aquela coisa que a gente queria ter. E hoje estão fechando, né? Como é que essas marcas foram tão para baixo, né? Então, é uma coisa mundial, não é só no Brasil. Eu não sei o que aconteceu, mas quer até ser um pouco, mas dá para uma hora aqui falando, mas É, né? realmente as marcas australianas, Ripicu e tal, elas que estão até ainda estão indo bem até, mas pô, a maioria delas do grupo, tipo Billabong, Quicksilver, Ruka, enfim, foram vendidos tudo para um grande investidor, né, um Uhum. grande player, e daí o cara meio que quebrou, daí venderam todas as lojas dos Estados Unidos, pararam de patrocinar, enfim. O surf, eu acho que cresceu na mídia, mas não cresceu junto que o conglomerado, sabe? O que é É. referido e tal. Acabou que os grandes patrocinadores, tipo, sei lá, Red Bull, cervejarias, enfim, são eles que patrocinam a WSL, que É. também não está muito bem das pernas. Então, assim, eu vejo, assim, é difícil. O formato do surf, as pessoas, sempre o sonho foi ter tal surf na TV aberta, que é o que dá dinheiro, né? É. Não tem formato porque o leigo não entende o que está acontecendo na tela. O sonho dos diretores de TV e dos patrocinadores era que as piscinas trouxessem, né? Porque, pô, vou ficar esperando uma série de ondas 5 minutos, 10 minutos, às vezes 15 para entrar uma onda, aí não tem como manter isso ao vivo, né? Mas É. a piscina traria isso, mas a piscina acabou que foi um tiro no pé, que é legal surfar na piscina, é maravilhoso, eu adoro surfar na piscina, alucinante, mas o formato, aquela mesma onda passando o tempo inteiro, as pessoas fazendo a mesma coisa, não deu certo na TV, né? É. Então ficou chato, então acabou que
eu não sei nem o que falar, para te falar a verdade. Eu acho que fica a paixão, quem ama o surf, vamos lá, e, enfim, mas era um sonho ver o surf virar um basquete, um futebol, mas já eu não tenho mais essa visão. Também. Eu acho que é difícil, porque, como você falou, o surf é muito particular, né? Quem gosta não é só o surf em si, não é só ficar de pé e mandar a manobra. É tá na água, é tá na praia, tem todo um a mais do que só ficar de pé na prancha, né? Então é diferente, não é que nem o futebol que você vai lá, você entra em campo, bate sua bolinha e vem embora. Quantas vezes eu fui para a água, tipo, ficar 2, 3, 4 horas na água e pegar 2 ondas, mas tá na água só pela terapia, né? De você estar ali e relaxar e tá com água salgada ali, e, meu, pega 2 ondas e tá bom, né? É o que Deus fala, né? Tá na Bíblia. A água, ela tem o poder de limpar, né, cara? De lavar a alma, de resplandecer e entrar no mar realmente é impressionante. Só quem surfa entende. Only the É, surfer, tem aquele negócio lá, only the surfer know the feeling, é verdade. Só o é surfista sabe verdade, o sentimento. é verdade. E o Ben, tá no surf também ou... Ele gosta de surfar também, mas ele É, é 50-50. Ele gosta de futebol, gosta de surfar. é, 99,1, né? 99 futebol, 1% surf, né? Que eu só surfo quando eu tô bem pequena. Daí antes eu aham, jogava futebol e depois também gosto de jogar futebol, já que já tô esquentado. Então, eu gosto. Lá na praia eu sempre tô jogando futebol com meus amigos. é. Você joga lá no. Eu acompanho um time de futebol de areia lá do Havaí, até esqueci o nome deles, estava aqui no Instagram agora há pouco. Eles montam, tem um time de futebol lá de areia no Havaí, e eles fizeram um perfil no Instagram, eu estava seguindo, deixa eu ver se eu acho o nome deles aqui. Mas assim, foi a primeira vez que eu vi um perfil, alguma coisa assim, mais chamando a atenção de futebol de areia lá no Havaí. E eu pensava assim, pô, Havaí, que é uma ilha, é só praia, você, né, deveria ser mais forte esse tipo de esporte lá, né? Mas acho que tá engatinhando ainda, né? Não, eles têm clubes, eles têm, parques com vários campos de futebol. Tá bem encaminhado lá, cresceu muito, eu acho, futebol lá. Tinha um É. clube só, agora já tem dois, assim, né? Tem um Rush, agora tem esse que você vai. Não, tem vários. Tem vários. Uhum. Do E mais você famoso. joga. Lá tem. É só futebol de campo e de areia, ou eles têm aquele futebol de sete, ou futebol de salão? Tem futevôlei, eu vi em Waikiki, tem até um Instagram, os caras me seguiram outro dia. Brasileiros, futevôlei, Waikiki. E eu passei, outro dia eu fui surfar em Waikiki, eu vi a galera jogando futevôlei na praia. Uhum. E daí são os brasileiros que lideram, assim, ensinam todo mundo, eu É. percebi isso. Boa, é isso aí. Valeu, Silvio, pelo Valeu. papo, valeu bem pela conversa. Valeu. Aí E a dá-lhe gente. porco, vamos lá, vamos assistir. Hoje tem jogo, né? Até amanhã, Ah, amanhã. amanhã, né? Amanhã, Palmeiras e Grêmio, né? Lá no Lá no Allianz. sul. É no Aqui no Allianz. Allianz? É no É no Allianz, Allianz? É? sim. Boa. Então Melhor. vamos torcer. Tamo junto lá. Brasil. Lá. Avante palestra. Avante palestra. Valeu. Valeu, cara. Um abraço, até a próxima. Abraço. Tchau.